E nesse vídeo eu vou estar explicando para vocês a correção manual que eu fiz na horta, né? Que é aqui da horta do sítio, para vocês estarem entendendo e se caso tenha acontecido também na sua horta, você pode estar resolvendo esse problema, né? Porque o que acontecia era, algumas hortaliças foram plantadas perto dessa cerca aí da horta, né? Que é um cercado assim com tela hexagonal de arame. E aí já foi plantada assim, ó, couve-manteiga, que é o mesmo couve-folha, né? Quiabo e outras hortaliças e elas acabavam morrendo. E assim, as plantas que elas crescem assim, a mais de um palmo, as raízes delas são profundas, né? E como eu pretendia já plantar milho ali nesse canto, o milho como ele cresce muito, às vezes a mais que 2 metros de altura, então a raiz principal dele que dá sustento à planta, ele cresce muito fundo. Então eu cavei ali em média 1 metro de profundidade, né? Com 44 centímetros ou 46, acho que foi 46 de largura, que foi 2 palmos meus, né? E aí que é para poder plantar uma fileira de milho. E aí perceba a quantidade de pedras que tinha, que eu já mostrei aí, tá vendo? Aqui, ó, junto com a terra. E aí todas elas foram tirando. E aí eu vou explicar e mostrando para vocês o processo. E também já foi era uma coisa que eu já suspeitava antes mesmo de eu cavar. Eu sabia que tinha muita pedra nesse lugar. Por quê? Esse aqui é um pé de couve-manteiga, ó, aqueles dois ali. E você vê como eles estão grandes, tá vendo? Os primeiros que foram plantados aqui tinham 3 pés antigamente. E todos eles não cresceram nem metade disso aqui e morreu. Aí eu já pensei logo. Porque se não morreu é porque as raízes, como ela cresce, é a raiz que dá o sustento à planta, né? Se a raiz não desenvolve muito, a planta também não cresce. Eu imaginei logo que tinha pedra aqui debaixo. E foi exatamente isso. Justamente no lugar onde o pé de couve e depois do pé de couve que morreu, plantou um quiabo, ele morreu também. Foi justamente nesse lado aqui, um pouquinho antes da pá, onde ele morreu. E foi onde mais tinha pedra. Era uma camada completa, assim, uma do lado da outra. E diversas pedras grandes. Também lá no final, onde o outro tinha morrido, foi onde eu até afinei mais. Tive que afundar um pouco mais também e mais largo, porque estava completo de pedra ali no final também. E cascalho apilado. E, né, antes mesmo de cavar já vi, e só isso só comprovou a suspeita que eu tinha de que tinha realmente muita pedra e cascalho. Aí, como foi a forma que eu fiz? Aqui eu coloquei 2 palmos de largura, né, na minha mão, aí deu 46 centímetros de largura por 80 centímetros de comprimento. Você vê ali que está quase a altura da picareta no chão, né? Deu quase a altura da minha cintura. Preciso realmente ser fundo porque a planta que eu vou plantar aqui não vai ser hortaliça, né? Se você for plantar hortaliça, as raízes dela não vão muito fundo, então não precisa cavar tanto. No meu caso foi preciso porque eu vou plantar milho aqui, quero fazer uma leira de milho e o milho ele desenvolve mais um pouco as raízes para baixo, né? E aqui eu quero fazer essa correção também para tirar essas pedras, que eu vou poder plantar qualquer coisa que cresça muito a raiz, né? Futuramente também. E aqui está o resultado certo. E para facilitar, cascalho é uma pedra que ela é um argiloso médio, né? Ela fica entre a argila e a areia. Então assim, não dá para você malear muito, trabalhar. Por exemplo, aqueles vasos de barro mesmo, é feito com argila, que a pessoa faz moldando, né? Ele é mais fácil de moldar. A argila, ela você molda um pouco, mas quando para você fazer assim, a forma, fazer, por exemplo, um círculo, ela já quebra, né? Porque ela não segura, ela não absorve tanta água, certo? E as moléculas também são maiores da terra, certo? Aí a forma e é uma terra dura. Esse tipo de terra vou estar falando aí um pouco à frente, o termo técnico como eu falei, né? Porque acima de 60 centímetros já tem cascalho e pedra. E realmente foi isso que eu vi, né? Você vê ali, vou mostrar aqui do lado, você vê que é uma terra solta. Por isso que às vezes a pessoa nem suspeita que tem pedra e cascalho por baixo, porque vê a terra de cima solta e acha que toda ela é assim por igual, né? Mas você vê que ali embaixo já começa a ter muita pedra e o próprio cascalho. Aí como é uma terra dura, o que é que eu fiz? Eu cavei a primeira parte mole, né? Tirei, deixei plano por baixo, claro, né? Que é preciso. E depois encharquei com água. Joga água mesmo à vontade. 2, 3 baldes. Eu tinha dividido só até aqui, ó. Fazer a primeira parte. Aqui não precisou porque já tinha chovido também, já estava mole, né? Mas aquela parte de lá também, que não estava tão funda, o cascalho ficou mais duro. E eu joguei 3 baldes de água. Assim, você joga de um dia, espera 24 horas depois, ou até 2 dias, que fica melhor ainda, né? E aí você pode continuar cavando. Eu só esperei um dia porque já estava com pressa para fazer isso. Logo eu pesquisei a previsão do tempo que já estava para vir chuva, né? Aí tive que fazer rápido. E aí foi isso, eu tirei, ó, para você ver agora o resultado, tanto quantidade de pedra que eu tirei. Esse aqui é o barro, a parte superior, né, que é a parte só de terra solta. Eu coloquei aqui do lado porque eu vou reaproveitar para colocar no lugar.
Aqui foi as pedras que eu tirei dessa primeira parte. Você vê pedra pequena, pedra média. Tava desse pedaço pra cá, né, mais ou menos. Agora quando foi dessa parte aqui, um pouquinho antes da pá, até lá no fundo, foram essa quantidade de pedra aqui, para você ver. Olha a quantidade de pedra. Me surpreendeu, eu sabia que tinha pedra, mas não sabia que tinha tanta. Para você ver que isso aqui tem, ó, chutando assim por baixo, tem uns 500 quilos de pedra, galera. Meia tonelada. É muita coisa. Para você ver só a pequenininha, pequena daqui é quase o tamanho da minha mão. Olha para isso. Tá vendo? Essas são as menores. Olha para aquele pedregulho ali. Olha para isso, mais de um palmo. Meu palmo é 23 centímetros de largura, ou seja, aqui tem quase 30 centímetros de largura. E essas que eu empilhei aqui atrás são todas grandes, são todas desse tamanho aqui mesmo. Essas maiores foram onde estava nessa parte de baixo, quando eu disse que tinha morrido aqui o pé de quiabo e o pé de couve, né? Para você ver, elas estavam assim, deitada. Fazia tipo uma cama, assim, a pouco menos de 20 centímetros de profundidade já tinha esse monte de pedra. Por isso que as raízes não conseguiam, né, aprofundar tanto, a planta não crescia e também não se espalhava com facilidade para poder sugar, absorver os nutrientes do solo, né? E essa aqui foi a correção que eu fiz. Antes mesmo de eu plantar aqui o milho, eu já sei que vai dar muito mais resultado, vai dar muito certo, né? Porque agora eu tirei o que estava impedindo das plantas se desenvolverem, certo? Aí a parte de baixo do cascalho, como eu disse, assim, o cascalho não é que ele não presta para o solo, certo? Para a agricultura. Ele dá para ser utilizado. Mas assim, como está chegando no final do ano, vai ser uma época de muita chuva, chuvas fortes provavelmente. O cascalho é um tipo de argila média, né? Ou seja, ele absorve pouca água. Ele não, assim, ela não filtra para o fundo da terra com tanta facilidade. A argila, ela segura a água mais ainda. O cascalho ele é médio, né? Então ele segura pouca água, absorve, mas não tanto. Então pode acontecer de ficar empoçando. Então, e também de ser um solo que fica muito apilado. Se ficar muito apilado, dificulta com que as raízes se desenvolvam, cresçam tanto para o fundo da terra quanto para os lados, né? E eu quero deixar uma terra mais solta, mais fofa, é o que faz a planta desenvolver mais. Aí essa parte de baixo eu retirei, coloquei no balde, no carrinho também tirei, joguei aqui, amontoei, tá vendo? Coloquei uns blocos ali para a chuva não acabar jogando fora essa argila, né? Porque eu vou reaproveitar. Você viu a quantidade que foi da parte de baixo. Aí tá vendo que ela fica os torrões assim quando tá molhado? Mas ela depois de molhada você pode moldar. E o que é que eu fiz? Muita gente faz leira, você já pode ter visto, utilizando bloco assim, para poder aumentar o nível da terra, porque assim, a terra tem um nível, esse aqui é o nível do chão normal que ela tá. E para você colocar uma horta, ela ficar mais com solo fofo, fácil de trabalhar e que ela desenvolva mais, para você adubar também, você coloca uma camada de terra por cima para ficar alta. Aí algumas pessoas botam para demarcar, né, a área assim, para segurar a terra também, para quando você começar a molhar, irrigar e também a chuva, não jogar a terra para fora. Aí coloca uns blocos em volta para fazer a barreira. Pronto, fazer a barreira. Aí aqui, para eu não ter que gastar dinheiro comprando bloco para fazer a leira, o que eu vou fazer? Eu vou reaproveitar o cascalho, que ele é moldável, né? E as próprias pedras que eu tirei do próprio chão, que ia impedir que as plantas crescerem, eu vou colocar do lado para fazer. Aí depois que eu colocar a terra no lugar de novo, vou colocar aqui, eu começar a fazer o cascalho molhado, só com água mesmo. E colocando as pedras, como se estivesse construindo um murinho, né? Aí eu vou fazer de até 10 centímetros de altura, né? 10 centímetros ou 20, vou ver o que vai dar para fazer. E vou fazer um outro vídeo também mostrando o resultado para vocês. Aí eu vou demarcar aqui, ó. Isso também vai servir para marcar, né, o lugar que eu já fiz a correção desse solo. E vai para futuramente eu continuar plantando milho. Vai ser um lugar que vai ser próprio só para ele. E aí eu vou utilizar para fazer esse murinho, né? E pronto, e essa foi a correção do solo, né? Espero que vocês tenham gostado. Depois eu vou estar mostrando aí o resultado para vocês. Aí galera, para vocês que achar que não é muita coisa para isso. No início eu disse que só ia afundar mais um pouco o lado de cá, né, que tava precisando. Que é para igualar com o lado do fundo. Aí comecei a descer mais terra. Olha mais as duas grandes pedras que apareceu, ó. Cada uma também aí que chega aproximadamente a quase 30 centímetros. Para você ver o tanto de pedra que eu mostrei aqui no canto. Esse lado de cá que são, tá vendo? Tá até melada de terra. São os que eu tirei agora. Foram todas só dessa ponta aqui, ó. Que tava junta com essas outras grandes. Juntas aqui as duas fechas, né? Não passava raiz nenhuma aqui. Pra você ver, ó, tá vendo? Na parte da entrada aqui, que é perto do portão onde eu tinha mostrado. Ó. Aí eu tô cavando aqui do lado agora pra tirar, tá vendo que ela tá, ó. Ela tá
tá emperrada mesmo. Aí vou ter que afundar mais aqui, cavar para poder tirar. Para você ver como é grande, para isso. Mais de um palmo de altura. De largura também, para isso. Aí para vocês terem uma noção da quantidade de pedra que pode aparecer até nesse solo. Que às vezes a gente acha que é fofo, que não tem nada, né? Aí as plantas começam a morrer e olha o porquê é o motivo, tá vendo?